Olá, bom dia para você que está ligando a TV agora. Prepara o café, porque o Manhã no Ar está começando. Hoje é quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Prédio corre o risco de desabar no bairro São Francisco, na Zona Sul. Depois de tirar os móveis dos moradores, a Defesa Civil isolou as casas para que ninguém tenha acesso até que os prédios sejam demolidos. A Assembleia Legislativa vota hoje projeto que pode isentar o IPVA de empresas do transporte coletivo durante 10 anos. Boa notícia para proprietários de veículos de passeio. O IPVA vai ficar mais barato em 2018 e quem não tiver infrações pode ter um desconto maior. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, dicas para você não estourar as contas com as compras de Natal. E mesmo em tempos de crise, sempre sobra um dinheirinho para se presentear. Sobra. Dá um jeitinho. A gente traz as emoções da final do Amazonas Ball, o campeonato amazonense de futebol americano. Protagonistas de mais uma final, North Lions e Tarumã Broncos fizeram uma partida eletrizante. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. Mais de 6 milhões de reais. Esse foi o valor do prejuízo para as empresas que fornecem serviços de água, luz, gás e internet em Manaus. Isso por conta dos furtos ou provedores clandestinos em 2017. Cerca de 80 inquéritos policiais foram instaurados para combater o crime. A apresentação do balanço ocorreu aqui na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil e contou com a participação de representantes da Eletrobras, da Manaus Ambiental, de empresas de telecomunicações e também da Anatel. Os números foram apresentados pelo delegado Felipe Vasconcelos, titular da Delegacia Especializada no combate ao furto de energia, água, gás e serviços de telecomunicações. De acordo com a autoridade policial, a capital do Amazonas é um dos locais em todo o país que tem o maior número de desvio, principalmente de água e de energia. Um desvio que pode chegar a 40% daquilo que é distribuído. Nesse ano, a nossa delegacia especializada conseguiu realizar 164 ações de combate tanto ao furto de água, furto de energia, combate a rádios e provedores de internet clandestinos, aumentando significativamente os resultados obtidos no ano de 2016. Graças a isso, nós conseguimos, aí, decorrente dos cerca de 80 inquéritos policiais que nós instauramos nesse ano, nós conseguimos identificar desvios que se aproximam de 7 milhões de reais. E aí hoje nós estamos fazendo, juntamente com as concessionárias, justamente o nosso balanço anual para demonstrar aí a nossa efetividade ao longo do ano. De acordo com o delegado, o foco da atuação policial são as grandes empresas ou os grandes complexos. O objetivo, além de combater o crime, é fazer com que essas ações também sirvam de exemplo para a população. Já os pequenos consumidores ou as residências são fiscalizados pelas próprias empresas distribuidoras. E os números das ocorrências em 2017 também foram expressivos, a exemplo do que levantou a Eletrobras Amazonas Energia. Nós realizamos todo mês mais ou menos 15 mil visitas de inspeção só para cortar clientes clandestinos e desfazer desvios. Nós já identificamos esse ano até novembro 27 mil clientes com ligações clandestinas. Nós temos mais de 50 milhões de reais faturados em processos de recuperação de energia.
É importante ressaltar, destacar a quantidade de ações que nós conseguimos realizar com o apoio da Delegacia Especializada, a equipe do Dr. Felipe. Isso tem nos ajudado muito, porque tem um papel pedagógico para a população. As pessoas precisam lembrar que o furto de energia é crime e existem penalidades, inclusive cadeia. Um homem suspeito de estuprar uma menina de 10 anos foi preso na tarde de ontem no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. Policiais da 26ª SICOM registraram o caso. O suspeito de 43 anos não conseguiu consumar a violência sexual. Primeiramente, ele observou toda a movimentação e percebeu que não tinha ninguém na residência. Foi então aí que ele apertou a campainha. Quando a criança de 10 anos abriu, ele simplesmente argumentou e disse que teria um dinheiro para entregar para o pai. A menina então se deslocou até o apartamento dele e quando chegou lá, ele tentou estuprá-la. A garota ficou desesperada, gritou e conseguiu fugir. No momento que isso aconteceu, a mãe dela estava chegando e ela comentou o caso. A mãe acionou imediatamente os policiais da 26ª SICOM que estavam fazendo um patrulhamento. O homem estava em um bar e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente e agora deve responder pelo crime. Por conta do horário estendido do comércio, a movimentação no centro da cidade é intensa. E nesse período que algumas pessoas aproveitam aí à noite para fazer compras ou pesquisar os preços, mas um fator preocupa quem frequenta as lojas nesse horário. É a insegurança. Ela ainda assusta por causa do grande número de roubos e furtos nessa área. Passa das 8 da noite, o fluxo de pessoas ainda é intenso na Avenida Epaminondas, uma das principais do centro da cidade. Tem sido assim desde o dia 15, quando as lojas dessa região começaram a funcionar em horário estendido por conta das festas de fim de ano. E é no período da noite que muita gente aproveita para pesquisar os preços dos produtos natalinos. No horário é das 7 às 5. Esse é o único momento que eu tenho para mim vir pesquisar os preços que estão rodando em Manaus. Só que com o aumento das vendas no comércio, sobe também o número de roubos e furtos. Este vendedor está fazendo hora extra todos os dias e teme pelos assaltos. Meia hora tá passando viatura aqui, entendeu? E fica um pouco perigoso pra gente que sai do trabalho, né? Hoje, por exemplo, nem trago mais o meu celular, porque tenho medo de ser assaltado aqui na parada. Este outro vendedor diz que presencia assaltos com frequência por aqui. Bastante assalto, entendeu? Principalmente dentro de coletivo. Já teve muito precisamente de assalto, até mesmo de rendimento. Do outro lado da parada, bandidos armados, rendendo as pessoas. Nas paradas de ônibus que ficam em frente ao Colégio Militar, a pouca iluminação vira um prato cheio para a ação de assaltantes. Quem passa por aqui reclama que falta policiamento nas ruas. Tem nada de segurança aqui, entendeu? Eu estou sempre aqui, eu busco minha filha todos os dias aqui. O que a gente pode observar, entendeu, aqui na parada de ônibus é sempre as pessoas batendo carteira. Viaturas param esporadicamente aqui. Bom, a Polícia Militar informou que desde novembro está fazendo a Operação Natal Seguro para reforçar o policiamento no centro de Manaus. De acordo com eles, 120 policiais estão trabalhando de 7 da manhã até às 23 horas e as rondas são feitas por meio de bicicleta, moto e viaturas, além da Força Tática e Rocan. E Manaus volta a ter o serviço de patrulhamento de helicópteros. As aeronaves estavam paradas por falta de manutenção. A medida vai reforçar as ações do sistema de segurança pública, tanto na capital quanto no interior. E, além disso, fazia vigilância aérea dos sistemas prisionais. Para que o patrulhamento aéreo pudesse voltar a funcionar aqui em Manaus, o governo do estado investiu R$1.640.000. Aquela dali, a aeronave modelo Schweizer, vai ser a última a voltar para os céus. Mas nesse momento, a Secretaria de Segurança Pública anunciou que 2 helicópteros estarão fazendo patrulhamento todos os dias. Helicópteros como esse daqui, modelo Esquilo. Isso tudo faz parte do Serviço Integrado de Operações Aéreas, um serviço que vai contar com policiais militares, bombeiros, com toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública para fazer o monitoramento aéreo. Nesse momento, uma das prioridades até o dia 15 de janeiro é justamente a vigilância do sistema prisional.
tanto dos presídios que ficam na BR-174, quanto do complexo do Puraquequara. Isso tudo para evitar rebeliões, como a que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, a maior aqui do estado. Neste momento nós temos, entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, um cronograma de sobrevoos ostensivo, especialmente nas penitenciárias, onde virou um hábito, um costume de muitos, um desejo de que haja nova rebelião, novos eventos desagradáveis para o nosso estado. O estado do Amazonas está trabalhando muito fortemente para que nenhum dissabor aconteça neste final de ano para a nossa sociedade. Sejam nos presídios, sejam nas mediações, sejam fora dele nas festividades. E essas aeronaves são fundamentais para que as nossas polícias possam acompanhar esses movimentos e prevenir qualquer evento dessa natureza. O patrulhamento aéreo vai funcionar como o antigo GRAER, participando de vários tipos de operações. Nós temos voo policial, patrulhamento preventivo, além disso também podemos atuar em missões de resgate aéreo, evacuação aeromédica, proteção ambiental, busca de pessoas perdidas em ambiente de selva, prevenção em rios, balneários. São inúmeras missões que, pela análise da equipe de comando da aeronave e considerando as condições da segurança aeronáutica, a aeronave é capaz de cumprir. A gente sabe que aqui no Amazonas a gente tem um estado muito grande, uma logística às vezes muito complicada. Qual é que é a autonomia para essas aeronaves? A gente vai poder ir para outros municípios também, além da região metropolitana? Afirmativo. O helicóptero multimissão Esquilo tem autonomia de 3 horas de voo e, considerando o seu raio de atuação de aproximadamente 150 milhas náuticas de operação de segurança, a gente pode pousar num local que tem abastecimento, reabastecer a aeronave e prosseguir nas operações. A Fundação Emoan inaugurou o Centro de Processamento Celular. A unidade vai funcionar como um laboratório para coleta e seleção de células, uma espécie de banco de dados que vai ajudar a reduzir a espera por transplantes. É neste laboratório que as amostras de células-tronco do sangue do cordão umbilical e da placenta vão ser analisadas a partir de agora no Amazonas. O Centro de Processamento Celular da Fundação Emoan vai ter capacidade para congelar 3.500 células. Isso deve aumentar as chances de quem aguarda na fila por um transplante de medula. É muito difícil para um paciente que tem uma leucemia ou que tem uma necessidade de um transplante ser deslocado para outros centros na região sul ou região sudeste. Então, quanto mais nós tivermos a regionalização desses centros de transplante, melhor para o paciente, melhor para as famílias que precisam realizar esse procedimento. Segundo o diretor do Emoan, o novo centro vai servir também de base para transplantes, que devem começar a ser realizados no novo Hospital do Sangue do Amazonas. Que é a grande luta que nós estamos batalhando desde 2014, de ter um hospital que permita a utilização dessa tecnologia a serviço dos pacientes que aqui buscam tratamento. O secretário de Saúde prometeu agilizar a construção do hospital, que está com obras paradas desde o ano passado. Imediatamente, virado o ano, nós teremos um novo orçamento e vamos trabalhar para que imediatamente se retome esse grande projeto, que certamente será uma das mais importantes obras da rede pública de saúde do Amazonas. A polícia investiga se índios estão envolvidos na morte de um homem em Manaquiri. O corpo da vítima foi encontrado ontem. Sobre esse assunto eu converso agora com o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Por que a polícia suspeita que índios tenham cometido esse crime? Bom dia, Wilson. Bom dia para todo mundo. A suspeita é de que 2 índios em uma comunidade indígena do município de Manaquiri teriam assassinado o Bruno Rodrigues Neves, de 22 anos, há 25 dias. Isso porque ele e mais um outro homem, que ainda não foi identificado, chegaram até a comunidade para furtar pés de maconha. E quando os índios perceberam a ação desses bandidos, foi então que eles atacaram.
Bruno foi escondido, o corpo dele, e o do outro homem ainda não foi encontrado. Mas, segundo a própria polícia, esse rapaz não teve a vida levada aí por esse grupo de índios. Isso aconteceu nessa comunidade indígena que fica bem próximo já ao rio, no município de Manaquiri. Os policiais militares lá do local e também os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Grupo Fera e até da Polícia Federal foram acionados. A fundação, né, do índio, a federação, a FUNAI no caso, também foi acionada para poder cuidar desse caso. Em seguida, depois de que o corpo do índio foi encontrado, só depois que moradores passaram pelo local durante aí uma festa de confraternização do grupo e aí encontraram esse corpo e enviaram ali as informações para a PM, e a PM, junto com o grupo que eu acabei de falar, chegou para resgatar. Demorou um pouco para resgatar o corpo do indígena, porque estava já, na verdade, uma fase de decomposição muito grande. Na verdade, era uma ossada humana. Então, há 25 dias esse crime tinha acontecido, então o corpo dele foi levado para o setor de antropologia no Instituto Médico Legal para fazer ali um exame da arcada dentária, para não só identificar realmente o Bruno, mas também para saber quais foram as causas da morte. Wilson. E aqui em Manaus, o corpo de um homem foi encontrado no fim da tarde de ontem. A polícia já identificou essa vítima, Danilo? Não, a polícia ainda não identificou a vítima, mas ela estava enterrada em uma cova rasa que fica lá na zona norte de Manaus, para ser mais preciso, na comunidade do Nobre, bairro Lago Azul, um pouco depois ali da barreira. Foi por volta das 5 horas da tarde, a PM recebeu um comunicado de moradores do local que estavam jogando futebol ali em uma área de quadra. Foi então que eles encontraram próximo ao matagal um pé. Isso mesmo que você está ouvindo, um pé que estava ali descoberto pela terra, e quando eles viram aquilo ali, se assustaram e logo chamaram a polícia militar. Foi então que a 26ª Companhia Interativa Comunitária, a 26ª SICOM, chegou por lá, isolou o local e aí constataram realmente que era o corpo de uma pessoa. Esse homem, que apenas foi identificado como homem, sexo masculino, estava despido, não tinha nenhuma roupa, nenhuma vestimenta encontrada com ele. A polícia também identificou sinais de violência na cabeça e também nos membros inferiores, mas apenas a perícia da Polícia Civil vai realizar ali as perícias para poder saber qual foi a causa da morte. Por enquanto, a suspeita é que tenha sido execução por conta da quantidade de perfurações que foi encontrado durante esse corpo. Agora, teve dificuldade também para retirar o corpo desse rapaz. Foi por volta das 5 horas que o Corpo de Bombeiros também chegou ao local para poder fazer o resgate desse corpo, e apenas às 7 horas da noite foi que esse corpo foi liberado, no caso levado para um Instituto Médico Legal já em estado de decomposição. A polícia acredita que esse crime aconteceu há pelo menos 3 dias e também algumas pessoas que moravam lá no local foram para tentar saber se era o corpo de Mário Henrique Silva Corrêa, um segurança, um agente de segurança que sumiu na semana passada, na última sexta-feira, no dia 15, depois que saiu da comunidade para beber com um conhecido. Apenas a delegacia especializada em procura, no caso, né, a organização social, ordem social, no caso, que é a DEOPS, eles estão já investigando esse caso. Caso seja comprovado o corpo de Mário Henrique, aí o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mesmo também não sendo o Mário Henrique. Tudo isso será investigado. Agora, mais um corpo que é encontrado, né, de maneira bastante violenta, uma pessoa que mata e ainda oculta o cadáver. A gente espera que a polícia consiga encontrar o suspeito e também identifique a vítima, né, Wilson? Pois é, além da suspeita de execução, há também a ocultação de cadáver, o que é um agravante. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco.
No conjunto Parque das Nações, na zona centro-sul da cidade, um buraco de mais de 2 metros tem preocupado os moradores do local. Em época de fortes chuvas, eles temem que o asfalto ceda ainda mais e acidentes graves aconteçam. Há 5 meses, os moradores da Rua Albânia, no conjunto Parque das Nações, na zona centro-sul, convivem com esse buraco. A situação é agravante, porque aqui passa carro pesado e é tudo ocado por baixo. A qualquer momento pode algum carro tombar aí dentro, criança já caiu motoqueiro, passa ônibus de linha de rota. A qualquer momento pode ceder isso aí. Os moradores que tamparam, botaram esses paus, essas coisas para visualizar aí, para ninguém cair à noite. Por conta do risco de desabamento, os moradores sinalizaram aqui o buraco com esse saco de lixo e esse pedaço de pau. E aí, para amenizar a situação, eles tentaram também remendar. Aqui no chão, ó, tem cimento que os próprios moradores colocaram. Robson, o pessoal tirando dinheiro do bolso para tentar resolver uma situação que deveria ser cargo da prefeitura, né? Isso. É como eu estava falando, né? Esse buraco ele faz um tempo, entendeu? Toda vez que chove, ele tá tudo oco. Entendeu? Que passa a rota, passa a viatura, como eu disse, entendeu? E é risco para as crianças também, entendeu? Que correm, brincam por aqui, entendeu? Isso, que a gente quer só providência, entendeu? Que eles venham ajeitar esse buraco, entendeu? Porque está prejudicando nossos vizinhos, está prejudicando aqui, tem outro buraco ali, entendeu? E só é uma falta de respeito isso para com a comunidade, né? A gente percebe que o que foi colocado aqui não tem dado jeito, né? Mesmo esse pouco cimento aqui, é preciso uma obra de verdade para resolver a situação. Sim, inclusive foi aterrado aqui, ó. É aterro, ainda não está dando jeito, entendeu? Tá cada vez mais quando chove forte, ele vai comendo por baixo da terra, entendeu? Isso é por baixo. Aí vai chegar uma hora que isso aqui ele vai desabar total e não vai ter como transitar nenhum veículo para lá e para cá. O buraco tem mais de 2 metros de comprimento. Segundo os moradores, essa não é a primeira vez que o asfalto cede no local. E até agora, não houve uma solução definitiva para o problema. Diz que é algo ele passa de um para o outro, vai passando de um para o outro, aí ninguém vem. É aquele coisa mal feita. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já encaminhou a demanda da Rua Albânia ao Distrito de Obras responsável e vai ser incluída aí na programação para receber os serviços necessários. E uma quadrilha que roubava carros e revendia os veículos fora do estado é presa. Quem tem os detalhes deste assunto é o Danilo Alves, com quem eu volto a conversar. Como é que a polícia chegou a esses suspeitos, hein, Danilo? Depois de uma investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, o Dr. Rafael Alemã pegou essa investigação do Dr. Péricles Nascimento depois de que aconteceu a situação com o delegado. Inclusive, hoje, dia 20 de dezembro, é a data em que ele volta aqui para Manaus para poder voltar ao serviço. Na verdade, passar por uma cirurgia ali de reparo e também voltar ao serviço. Agora, voltando aqui para o assunto, a investigação durou pelo menos uns 3 meses. Era uma investigação relacionada a roubos de picapes que também eram enviadas para outro estado e, no caso, eram enviadas com placas clonadas. Depois de uma investigação breve, foi então que a delegacia conseguiu pegar na barreira da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 43, lá da BR-174, 3 homens e uma mulher. São esses daí, ó. E os suspeitos, eles foram presos justamente com um carro roubado de placa clonada. Então, esse carro, segundo as investigações da polícia, já estaria sido preparado para poder ser vendido no município de, na verdade, no estado de Boa Vista, né, em Roraima. Na verdade, na cidade de Boa Vista, em Roraima. Agora, a situação é a seguinte: depois de que eles foram presos, a polícia também constatou que eles não só clonavam esses carros, mas também eles trocavam a documentação deles. Ou seja, eles realizavam todo o processo para poder já vender o carro totalmente maquiado, né, digamos assim, para o cliente que mal sabia que eles realizavam esses crimes. Mas depois disso, a polícia conseguiu prendê-los e eles foram encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Há também mais membros nessa organização que devem ser presos durante esses dias, porque a polícia já tem várias informações do paradeiro deles, mas é claro que a gente não vai falar aqui por conta, né, de que para não
atrapalhar essas investigações. A gente conversou durante a coletiva de imprensa que aconteceu na tarde desta terça-feira com o Rafael Alemã, o titular da delegacia, que explicou para a gente como é que eles realizavam esse procedimento criminoso. Vamos ouvir. Eles têm toda uma quadrilha organizada, né? Eles primeiro roubam o veículo, eles adulteram alguns sinais identificadores, adulteram o documento, transformam esse veículo roubado em um veículo clonado para passar pela barreira sem maior dificuldade, para ser encaminhada para outro estado. As investigações estão em andamento, algumas pessoas foram identificadas com a prisão dessas pessoas agora e as investigações continuam para desbaratar essa quadrilha aí. E sempre que houver uma atitude suspeita, algum local onde há entrada de veículos durante a noite, um veículo não condizente com a localidade, entrar em contato com a delegacia para nós iniciarmos uma investigação. Pois é, então pode entrar em contato com a delegacia e, claro, dar a sua contribuição caso você tenha alguma informação. Agora, esses suspeitos aí, Wilson, eles vão responder por receptação e também associação criminosa. E um deles, um homem, estava com entorpecentes, maconha tipo skunk e também deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Wilson Lima. Até daqui a pouco, Danilo. A forte chuva de ontem causou o desabamento parcial de um prédio com 4 apartamentos, localizado na rua Alarico Furtado, no bairro do São Francisco, zona sul da cidade. A estrutura da casa foi condenada pela Defesa Civil. São 2 prédios construídos lado a lado, onde moram 4 famílias. Na hora do desabamento, durante a chuva, só tinha gente em uma das residências. É uma sensação de desespero, né? A gente acordar, deparar com este fato e a gente tentar resolver e não conseguir. O que nós conseguimos resolver é pegar os documentos, chamar meu filho de dentro e sairmos da casa, porque nós vimos o grau da dificuldade, que ela ia desabar a qualquer momento. Aí eu fui correr atrás de tentar tirar as coisas de dentro, mas não deu mais tempo. Foi o tempo que arriou o temporal, né? Aí foi quando eu cheguei, que eu saí atrás para resolver, pegar um carro de frete, alguma coisa, e cheguei a casa e já estava desse jeito já. A parte de trás das casas cedeu cerca de 3 metros. A Defesa Civil foi chamada e fez uma avaliação da estrutura. Foi verificado que a parte de fundação entrou em colapso, a estrutura ficou com uma declividade acentuada, paredes e pilares com rachadura, risco de desabamento. A Defesa Civil fez alguns escoramentos para poder ter a oportunidade de entrar e tirar os bens dos moradores. E então a Defesa Civil entrou no local para poder tirar esses bens. Depois de tirar os móveis dos moradores, a Defesa Civil isolou as casas para que ninguém tenha acesso até que os prédios sejam demolidos. Os moradores foram abrigados em casas de parentes que moram por aqui. Para evitar novos acidentes, a Defesa Civil também orientou alguns vizinhos a deixarem o local. Marco Lourenço mora na casa que fica ao fundo dos prédios que desabaram. Ele ficou assustado com o barulho que ouviu na hora do acidente. Quando eu olhei para cá, tinha caído essa estrutura aqui do rapaz, quando eu olhei a casa estava tombando. Aí eu peguei as crianças e corri lá para fora na hora da chuva, tá entendendo? Chamei a minha família aqui e o meu primo que estava dormindo aqui na casa aqui, tá entendendo? São coisas rapidamente em questão de segundos. A demolição está marcada para amanhã desta quarta-feira. Até lá, as pessoas estão torcendo para que a chuva dê uma trégua. E o Danilo está neste momento ao vivo no local onde essas casas, onde esses prédios correm o risco de desabar. Danilo, o prédio vai ser demolido ainda hoje, né? De acordo com a informação que foi repassada aí pelo Emanuel Cardoso, que ontem esteve acompanhando essa situação. Já tem gente por aí, os moradores já estão aí, vão acompanhar essa situação? Já há alguma movimentação da Defesa Civil? Então, Wilson, por enquanto a movimentação é zero, não tem nenhum agente da Defesa Civil ou morador aqui na rua Alarico, que fica aqui no bairro São Francisco, local onde essa casa aqui que vocês estão vendo. Bom, a gente teve aí um problema no link do Danilo, as imagens estão sendo transmitidas via satélite, a gente acabou perdendo aqui o contato com ele. Essa situação é lá no bairro São Francisco, na rua Alarico Furtado, agora a gente tem imagens aéreas.
que são geradas pelo nosso drone que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. E essa situação aconteceu por causa da chuva de ontem. Os moradores estavam na residência, inclusive um dos entrevistados disse que estava dormindo. E no momento que foi abrir a porta do quarto, a porta emperrou e aí ele percebeu a parede rachada e que alguma coisa estava estranha. Foi aí que ele se deu conta que o prédio estava tombando e havia o risco de desabamento. Vamos voltar a conversar com o Danilo Alves, que está ao vivo no local e fala sobre a movimentação lá na rua, né? O prédio que deve ser demolido hoje pela Defesa Civil, né, Danilo? Pois é, Wilson, a gente volta aqui à comunicação para mostrar para vocês aqui de baixo qual é a situação real. Porque antes, se você vê aqui pela TV, você vê assim pelas imagens que não são detalhadas, não os detalhes, a gente parece que não está tão ruim assim. Mas quando a gente se aproxima e também vê ao vivo, a gente fica assustado, porque é uma situação, no caso, a casa, ela está torta, né? Sabe aquela casa que está bem torta mesmo? A gente até fica assustado em ver isso, porque ontem, depois que os moradores perceberam que a estrutura estava rachando, imediatamente eles acionaram a Polícia Militar e também a Defesa Civil. Todos saíram das casas, como vocês viram, e aí o procedimento de segurança foi realizado. Por enquanto, nenhuma equipe da Defesa Civil chegou por aqui. A demolição está marcada para as 8 horas da manhã, junto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E, no caso, esse trabalho ele vai ser bastante arduoso, porque são casas, né? São famílias, pelo menos 8 famílias moravam aqui, segundo o levantamento feito pela Defesa Civil. E justamente essas famílias, elas foram abrigadas em outros locais. Nenhuma delas, lógico, está por aqui. São 2 andares, como vocês estão vendo, e toda essa estrutura já foi visitada pela Defesa Civil e como eles já informaram que não havia nenhuma condição dela ficar em pé, no caso da estrutura continuar, e o tamanho do empreendimento, o tamanho desse prédio é bastante grande. Acredito então que vai ter um trabalho da Secretaria Municipal para poder tirar, para poder demolir esse prédio daqui. Agora, por enquanto, a situação é essa. Muitas pessoas que passaram por aqui, principalmente moradores, ficaram bastante assustados. Isso porque não foi a primeira vez que já aconteceu situações relacionadas a rachaduras aqui nesse prédio. Outras vezes, de acordo com as pessoas que moram por aqui também, no beco, aqui no Alarico Dias, esse local também já aconteceu de rachaduras se formarem na parte de cima durante uma outra tempestade aqui em Manaus com ventos fortes. Então, não era a primeira vez que isso aconteceu. Agora, a situação foi bastante grave, né? Em seguida, aqui, os técnicos da Defesa Civil chegarem aqui e já demolirem, todas as famílias devem ser cadastradas no aluguel social. Ontem, o trabalho ele não pôde ser concluído pela falta da documentação de algumas pessoas, mas hoje pela manhã a equipe da Defesa Civil, do Serviço Social, da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos, né, que é essa imagem, deve também chegar aqui para poder fazer todo o aparato e cadastrá-los no aluguel social. Agora, daqui para frente, a gente não sabe se eles devem reconstruir algum local, alguma casa, alguma moradia de novo aqui nesse terreno. Isso porque a gente não sabe se o terreno está condenado, né? Porque a gente não pode saber. Vai poder ou não vai poder construir aqui? Porque é um terreno condenado, você não pode construir uma moradia, porque senão, né, claro, volta a acontecer a mesma coisa caso uma chuva, um temporal aconteça aqui na cidade. Eu vou mostrar só mais uma vez para você que está assistindo a gente, que ligou a televisão agora. Nós estamos aqui na rua Alarico Dias, aqui no bairro São Francisco. Ontem pela manhã, durante a chuva, aconteceu aqui uma situação bastante grave. Essa casa aqui de 2 andares, eu não me arrisco a falar a metragem, né, o tamanho dela, porque ela tem pelo menos 8 famílias aqui e toda essa estrutura, vamos se aproximar aqui, Mauro, ela cedeu durante essa chuva. Ou seja, ela se afastou para o lado esquerdo, né, da via. Aqui a gente vê quão íngreme está a estrutura da casa. Ontem, desde que aconteceu a situação, nossas equipes de reportagem estavam na rua. A repórter Tem Amorel entrou ao vivo aqui, também a repórter Emanuel Cardoso, como você acabou de ver a matéria, e explicou para a gente como é que ficou a situação
situação aqui. Ainda como eu falei, nenhuma movimentação da Defesa Civil está aqui no local, mas acredito que a partir das 8 horas todos estejam já aqui para poder realizar o trabalho. A área aqui está isolada, apenas os moradores têm acesso aqui ao beco e também à imprensa, e no caso, o que a gente agora tem que fazer é esperar, né? Como é que vai se resolver essa situação, já que a gente consegue perceber, mensurar a destruição que a chuva pode causar, junto com a falta ali de um planejamento na hora de uma construção de uma edificação, que a gente sabe que é preciso de uma autorização e também de uma série de autorizações e certificações para um empreendimento desse de 2 andares, né, ser construído. Agora, com certeza, com uma estrutura dessa que foi falha e está tombando desse jeito, alguma coisa estava errada. Mas tudo será apurado junto com a Defesa Civil e, claro, com a Secretaria Municipal e o IMPLURB, que é o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que também vai dar uma olhada no projeto dessa casa e saber o que foi que aconteceu. Um risco que, graças a Deus, não aconteceu nada demais. A vida das pessoas que estavam aqui, das famílias, foi poupada e agora eles estão abrigados em casas de parentes. Wilson. É por isso que todas as vezes que você vai fazer qualquer construção, vai levantar um prédio, vai levantar uma casa, qualquer estrutura, você precisa pedir autorização da prefeitura. Você precisa dar entrada no IMPLURB e esse projeto precisa ser assinado por um arquiteto, por um engenheiro, por alguém que entenda do assunto. Porque numa situação dessa, os técnicos vão lá e averiguam se dá para construir ou não. Se dá para construir e acontece isso, o proprietário pode dizer assim, olha, se autorizou, eu construí aqui, olha, eu estou respaldado, né? Se não tem essa autorização, aí fica complicado. E a gente percebe que é uma estrutura grande, né? Aí moravam 8 famílias, tem que ser um trabalho com muito cuidado, né? O trabalho de demolição, porque ali atrás também, pelo que a gente percebe, há outras residências e elas podem ser atingidas. E esse trabalho precisa ser feito o mais rápido possível. É muito próximo, né, Wilson? Uma casa da outra, e isso até dificulta o trabalho de demolição. Olha só, o Alex Gomes vai descendo um pouquinho mais e a gente percebe que ali embaixo, olha, presta atenção, ali embaixo há outras estruturas que podem ser atingidas. E a gente vai ficar na expectativa, vai acompanhar esse trabalho que deve ser realizado aí pela Defesa Civil de demolição e vai ser um negócio demorado, vai ser um negócio demorado, até porque a estrutura é grande, a rua é estreita. E como a gente percebe, o prédio é muito próximo de outros, né? De outras estruturas. Ainda há pouco eu estava olhando por um ângulo aqui, a gente não sabia se era o prédio da frente ou de trás que estava tombando, né? Se um estava tombando para trás ou se o outro estava tombando para frente. É verdade. E isso é resultado dessa falta de planejamento, de ordenamento do espaço urbano, falta de fiscalização por parte da prefeitura e, às vezes, também o cidadão acaba não procurando a prefeitura e acha que está tudo bem e aí a gente tem essas distorções, né, esses problemas na divisão, aí, na ocupação do espaço urbano. Você observou ainda há pouco ali que apenas um carro por vez passa aí nessa via. Ontem a polícia esteve no local, interditou a rua e a minha preocupação, Carol, era com relação a saques. Né? Aí eu não sei se o Danilo tem essa informação, se o Danilo puder trazer essa informação daqui a pouco para a gente, se os moradores conseguiram tirar os móveis, né? Onde é que esses moradores passaram a noite, né? 8 famílias moravam aí nesse prédio, né? Então daqui a pouco a gente volta a conversar com o Danilo, né? Se ele tiver essas informações, para que a gente possa repassar aqui para os nossos telespectadores. E depois do intervalo tem nossa interação com a Rádio FM O Dia e a gente vai falar sobre uma votação que acontece hoje lá na Assembleia Legislativa, que isenta empresas de ônibus de IPVA durante 10 anos. Olha, e aqui no estúdio a gente recebe o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Daqui a pouquinho a gente volta já.